De volta com vocês, satisfação imensa e maravilhosa estar de volta na apresentação deste programa. Sem dúvida alguma, este programa é um fruto da graça de Deus que nos colocou aqui através da Pedra Branca FM e estamos ao vivo agora pelo Facebook para levar até você a mensagem que precursa a segunda vinda de Cristo, a mensagem que prepara o povo para o rapto. A fé para o rapto está nas mensagens. Nós estamos gratos a Deus e por poder, através desta programação, adentrar agora no seu lar, na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver. Fique conosco até o final desta programação, que você será ricamente abençoado. Hoje nós vamos falar de um assunto importantíssimo para a noiva de Cristo, para aqueles que estão se preparando para o rapto. Nós iremos falar de um assunto que diz respeito a todos nós. Esta programação vem em busca do último eleito, que o último eleito se encontre com a palavra, porque os tempos que estamos vivendo é o tempo final. E ontem nós soubemos a notícia, da morte do evangelista Billy Graham. Isso está relacionado com a Bíblia, está relacionado, nós vamos falar sobre isso aqui e mostrar porque a morte desse homem tem a ver com os tempos finais e a noiva está de olho nisto para estar preparada e pronta. Veja que Deus disse: ocultarei a Abraão o que estou para fazer em Sodoma? Não, ele não ia ocultar a Abraão o que estava para fazer. Ele iria queimar Sodoma e Gomorra, mas não ia ocultar isto a Abraão. Então as coisas estão acontecendo, estão sendo desenroladas dentro do programa de Deus, e Deus não oculta o que Ele está para fazer à sua noiva. A sua noiva sabe pela revelação o que está acontecendo no mundo e em que tempo estamos vivendo. Por isso que nós devemos orar, vigiar, estar com a candeia, encher as candeias de azeite, que a candeia somos nós, termos as nossas lamparinas aparadas, prontas para receber Cristo. O profeta William Branham disse: nós devemos orar toda hora, não todos os dias, e vigiar e orar, para estarmos preparados para aquele grande dia, para o rapto. Então veja só, este homem que morreu, ele foi conselheiro, um pregador batista norte-americano, foi conselheiro espiritual de vários presidentes americanos. Entre eles estão Eisenhower, Lyndon Johnson, Bill Clinton, George W. Bush. Ele foi conselheiro espiritual de vários presidentes americanos. Foi conhecido como o mais proeminente membro da Convenção Batista do Sul. Pregou pessoalmente para milhões de pessoas ao redor do mundo. Era o pregador mais conhecido, mais notório lá entre as denominações. Ele conseguia reunir todos, entre os pentecostais e os tradicionais, os neopentecostais. Ele conseguia reunir e trazer uma multidão. De acordo com a sua equipe, a partir de 1993, mais de 2,5 milhões de pessoas tinham um passo à frente em suas cruzadas em suas cruzadas evangelísticas. Segundo eles, essas pessoas aceitaram Jesus.
Então veja só, era um homem conhecido lá fora no mundo denominacional, um pregador grande, como eles chamam, conselheiro de presidentes e um dos homens mais admirados na nação americana e talvez no mundo. Tinha seu nome na calçada da fama, se reunia em palestras ecumênicas. Por exemplo, houve o tempo que ele visitou o Papa, né? E ele é o autor de uma frase que ele disse assim, no jornal de 1962. Ele disse: o Papa é quase um evangelista. Então veja só, estava ligado a isto. Essas reuniões que ele tinha, pôde conversar com o Papa João Paulo II. Então nós vamos ver aqui o desenrolar nesta programação. Quem é este homem? E por que nós estamos de olho nele? É o autor de várias frases, né? Várias frases como: avivamento não é descer a rua com um grande tambor, é subir ao Calvário em grande choro. Sodoma, para tentar tirar o povo de Sodoma, mas feriu o povo de cegueira. Vamos tomar como base aqui uma escritura para nós situarmos aqui a nossa reflexão. Gênesis capítulo 18. O último sinal que Abraão iria receber antes da vinda do filho prometido. Deus aparece. Depois apareceu o Senhor a Abraão junto aos carvalhais de Manre, estando ele sentado à porta da tenda no maior calor do dia. Levantando Abraão os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Quando os viu, correu da porta da tenda ao seu encontro e prostou-se em terra. E disse: meu Senhor, se agora tem achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se agora um pouco de água e lavai os vossos pés, e recostai-vos debaixo desta árvore, e trarei um bocado de pão. Refazei as vossas forças e depois passareis adiante, porquanto por isto chegaste até o vosso servo. Responderam-lhe: faz assim como disseste. E Abraão, pois, apressou-se em ir ter com Sara na tenda e disse-lhe: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e fazes bolos. Em seguida Abraão correu ao gado, apanhou um bezerro tenro e bom e deu ao criado, que se apressou em prepará-lo. Então tomou queijo fresco e leite e o bezerro que mandara preparar e pôs tudo diante deles, ficando em pé ao lado deles, debaixo da árvore, enquanto comiam. Perguntou-lhe eles: onde está Sara, tua mulher? Ele respondeu: está ali na tenda. E um deles lhe disse: certamente tornarei a ti no ano vindouro, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara estava escutando à porta da tenda que estava atrás dele. Ora, Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e Sara havia cessado o incômodo das mulheres, ou suas regras. Sara então riu-se consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? Depois de haver envelhecido, sendo também o senhor já velho? Perguntou o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: é verdade que eu sou velha, darei à luz filho? Há porventura alguma coisa difícil ao Senhor? Difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, no ano vindouro, tornarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara negou, dizendo: não me ri, porquanto ela teve medo. Ao que ele respondeu: não diga isto, porque te riste, porque você riu. E levantaram-se aqueles homens dali e olharam para a banda de Sodoma. E Abraão ia com eles para os encaminhar.
E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço? Vamos aqui. Nós lemos a leitura da palavra. Eu quero que você preste bastante atenção no que vai ser falado aqui. Veja só. Esses 3 homens que vieram a Abraão nada mais são do que Deus e 2 anjos que vieram a Abraão em carne. Como que isso ocorre? Corpos teofânicos. Deus pegou do pó da terra 16 elementos, formou um corpo, entrou dentro daquele corpo. Pegou mais outro, formou outro corpo, mandou Miguel entrar naquele corpo, fez outro corpo e mandou Gabriel entrar naquele corpo. E disse: vamos descer lá embaixo, nos carvalhais de Manre, até Abraão. Então estava ali Deus, Miguel e Gabriel. Eles desceram lá. Abraão olhou para eles, estava na porta da tenda, levantou os olhos e viu aqueles homens vindo. Só que Abraão viu 3, mas ele se prostrou diante de um. Porque um era Deus, veja. O verdadeiro cristão revelado, o eleito, ele não adora 3 pessoas distintas. Ele adora um único Deus. Abraão viu 3, mas não se prostrou diante dos 3. Se prostrou diante de um e disse: meu Senhor. Veja, porque ele viu que aquele era Deus que estava vindo. Porque o profeta William Branham disse que ele já havia visto ele com o Melquisedeque. Mas vamos lá, não vou adentrar nesse mérito. Eu quero que você entenda aqui. Nós vamos falar sobre esse anjo enviado a Sodoma. Então ele disse: meu Senhor, não passes de mim. Abraão preparou coalhada, trouxe água para lavar os pés, pão, preparou muitas coisas, inclusive um bezerro cevado, para que ele não passasse da presença dele. É isso que o verdadeiro cristão tem que fazer: manter Deus em sua casa, comer com Deus, estar com Deus e ter comunhão com Deus todo o tempo. Observe. Deus apareceu a Abraão em carne, era em formato de um homem. Por quê? Esse seria o último sinal para ver a destruição de Sodoma e Gomorra, para que Sodoma e Gomorra fosse queimada. O último sinal era Deus se revelando em carne, revelando os segredos dos corações de quem? De Sara. Observe, você tem que alinhar estas 3 coisas, estas coisas com o Velho e o Novo Testamento. E agora, e no tempo que estamos vivendo, o mensageiro que foi enviado para nós, Deus nele revelando os segredos dos corações. Observe, aqui no capítulo 18, você vê Deus em carne, em um corpo teofânico, revelando os segredos dos corações, do coração de quem? De Sara. Quando você vai ao Novo Testamento, você vê Jesus revelando o segredo dos corações, do coração da samaritana. Jesus era Deus manifesto em carne humana. Observam, Velho Testamento, Novo Testamento. Na última era, Deus usaria um corpo para se manifestar como Filho do Homem de volta, para ser um profeta na terra e revelar os segredos dos corações dos homens. Então, Deus veio em William Branham, Jesus Cristo em William Branham, dentro dele. Vou falar o Espírito Santo, você vai entender. Dentro daquele homem, revelando os segredos dos corações das pessoas. Isso seria o último sinal antes da destruição de Sodoma e Gomorra.
revelando os segredos dos corações e prometendo a vinda do Filho prometido. Quem é o Filho prometido? Jesus Cristo. Deixa eu voltar para você entender. Jesus, quando estava na terra, ele foi chamado de Filho do Homem. O seu ministério, veja só, 3 filhos: Filho do Homem, Filho de Deus, Filho de Davi. Filho do Homem, quando ele estava na terra, em carne, como um profeta na terra. Filho de Deus, agora, quando ele intercede por nós como sumo sacerdote, que se compadece das nossas fraquezas. Filho de Davi é quando ele virá no milênio para reinar. Só que entre Filho de Deus e Filho de Davi haveria uma outra manifestação de Cristo na terra como Filho do Homem novamente, para revelar os segredos dos corações das pessoas. Então, Cristo veio em um profeta. Não é o profeta que é o Filho do Homem. O profeta William Branham é um Filho do Homem. Mas Cristo, o Filho do Homem, estava nele. Então, isto faria dele ali na terra o Filho do Homem, porque o que estava dentro dele, entenda o que eu estou dizendo, para você não falar coisa que não deve. Cristo dentro dele faria daquele homem o Filho do Homem de volta na terra, revelando os segredos dos corações. Não era o homem, era o que estava dentro dele que revelava os segredos dos corações das pessoas. Então o Filho do Homem de volta na terra, para revelar os segredos dos corações. Então veja, Deus estava em carne, revelando os segredos dos corações, do coração de Sara. Deus estava em carne, em Jesus Cristo, revelando o segredo do coração da samaritana. Deus estava em carne, em um profeta, em um homem, revelando. Que homem era este? William Branham, revelando os segredos dos corações das pessoas. Veja, isto seria o último sinal antes da destruição de Sodoma e Gomorra. Então veja só aonde quero chegar. O profeta William Branham, então você tem aqui aquele primeiro homem, Elohim, nós vemos ele aqui, com a samaritana, Deus em carne, revelando, e no profeta. Então, aquele era o mensageiro enviado para a noiva eleita. A noiva ficaria com a mensagem deste mensageiro. Os outros 2 anjos que vieram com eles eram 2 homens que estariam na terra, que seriam enviados a Sodoma. Eles desceriam a Sodoma para tentar tirar o povo de Sodoma. Mas ferindo o povo de cegueira. Então esses 2 homens que foram enviados, esses 2 anjos, eram Oral Roberts e Billy Graham. Oral Roberts para os pentecostais e Billy Graham para os tradicionais, sendo que este último, Billy Graham, era o mais ovacionado e conseguia reunir todos. A gente sabe que Oral Roberts morreu, já faz um tempinho que Oral Roberts morreu, e aí ficou esse último mensageiro que foi enviado a Sodoma, Billy Graham. Então veja só, tivemos o mensageiro para a noiva, que foi o profeta William Branham, porque a fé para o rapto está nas mensagens, na mensagem que o profeta William Branham deixou. Esse profeta William Branham, que era quando Deus se manifestou aqui em carne, no capítulo 18, em Jesus, em carne humana, revelando os segredos dos corações, e em William Branham, de novo, revelando os segredos dos corações, era para
quem? Para a noiva. Para deixar uma mensagem que o filho viria. E esta mensagem do profeta, que foi deixada para nós, nos prepara para o rapto, nos prepara para receber o filho prometido, que é Jesus Cristo. Então observe. O profeta William Branham na terra, ele exerceu 3 funções, vamos dizer, 3 ministérios. Como Malaquias capítulo 4, ele veio para restaurar todas as coisas, como Elias prometido. Ali estava: eis que eu envio o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Observe, ele restaurará todas as coisas. Como Elias, no espírito de Elias, ele era o que iria restaurar todas as coisas, uma vez que Elias restaurou o altar caído de Israel. Ele iria restaurar tudo aquilo que foi quebrado, que ficou em ruínas. Ele iria restaurar o batismo da forma correta, a ceia da forma correta, sabe? Iria restaurar os dons espirituais para nós, várias coisas. Como Elias, como o 7º anjo, ele iria revelar todas as coisas. Apocalipse 10:7. Mas nos dias da voz do 7º anjo cumprir-se-á todos os segredos de Deus. E como o filho do homem, não que ele fosse o filho do homem, ele é o filho de um homem, mas Jesus nele, fazendo dele o filho do homem, ele iria viver o que restaurou e viver o que revelou. Então observe. Então aí estava o mensageiro enviado para a noiva, profeta William Branham, revelando os segredos dos corações, prometendo a vinda de um filho, ou melhor, revelando que Jesus Cristo viria para esta noiva. Este seria o último sinal antes da destruição de Sodoma e Gomorra. Observe, ele nasceu em 6 de abril de 1909 e morreu no dia 24 de dezembro de 1965. Nós já temos o que? 42 anos. Irá fazer, ou 52 anos. Irá fazer 53 anos que ele morreu. Veja, ele partiu, sua mensagem ficou. Ele estava aqui na terra, revelando os segredos dos corações das pessoas. E Abraão, simbolizando a noiva, ele veio até Abraão. Ele ficou com Abraão e os 2 anjos desceram para Sodoma. E você sabe que os únicos que receberiam esta mensagem seria a noiva eleita, porque seria uma mensagem simples. Então ele já se foi, fazem quase 53 anos. Sua mensagem ficou para nos preparar para o rapto. A fé para o rapto está nas mensagens. Aí nós tivemos, ele foi, a mensagem ficou, a mensagem é quem nos prepara para o rapto. Ficou os outros 2 mensageiros, os outros 2 anjos enviados a Sodoma. Eles arrastam multidões. Então tivemos o Oral Roberts com sinais, prodígios, cura para os pentecostais. Se foi. Estávamos de olho nesse último anjo, Billy Graham, que arrastava multidões e milhões. Mas esses 2 anjos foram enviados para Sodoma para ferir o povo de cegueira. Veja que quando eles foram enviados lá, o povo queria eles. O povo gostava. O povo queria aqueles 2 anjos que foram enviados para Sodoma. Então, o povo gostava desses homens. Eles eram ovacionados pela multidão. Mas
diz que eles estavam tentando tirar o povo de Sodoma, mas não conseguia. Então feriram o povo de quê? De cegueira. E eles não conseguiram achar a porta. E a porta é Cristo. Eles não conseguem achar a porta. Então veja só. Aí nós ficamos de olho neste homem, Billy Graham. Como o profeta falou, Graham tem 6 letras. Ele seria o mensageiro enviado aos homens, porque 6 é o número da imperfeição, porque o homem foi criado no 6º dia, é o número do homem. Branham tem 7 letras, como Abraão no hebraico tem 7 letras. Então Branham seria o mensageiro enviado à noiva, porque 7 é o número da perfeição. Era ele com sua mensagem que prepararia o povo para o rapto. Uma vez que ele é o 7º anjo, e a voz do 7º anjo não morreu, porque a voz de Deus nos últimos dias, a voz de Deus não morre. O homem foi, mas a mensagem ficou para preparar o povo para o rapto. E só a noiva eleita conseguiria enxergar isto. Então quando Deus diz, ocultarei a Abraão o que estou para fazer, ocultarei a noiva o que estou para fazer, uma vez que Abraão tem 7 letras no hebraico, a noiva de Cristo, na última era, a 7ª era, estaria aqui na 7ª era, e Deus diz, ocultarei o que estou para fazer, porque não existirá mais eras, esta é a última era, ocultarei o que estou para fazer? Não. O que ele não ia ocultar a Abraão? Que iria destruir Sodoma e Gomorra. Então Deus nos faz ver que estamos nos momentos finais, porque Oral Roberts e Billy Graham, os 2 anjos enviados a Sodoma, se foram. O mensageiro nosso, enviado à noiva, também se foi. E agora, o que vai acontecer? A noiva ser arrebatada e Sodoma ser queimada. E o fogo atômico da grande tribulação descer sobre esta terra. Eu não tenho mais tempo para continuar, mas eu voltarei depois, mais um pouco neste assunto. Então, prepara-te, cristão, prepara-te, noiva eleita, porque esse mensageiro se foi, o mensageiro enviado a Sodoma, para tentar tirar o povo de Sodoma, mas ferindo de cegueira. O povo está cego por este homem. Então veja só, ele se foi. O que vai acontecer com este mundo? A noiva será arrebatada e Sodoma e Gomorra será queimada. Foi o que aconteceu ali nos carvalhais de Manre. Elohim ficou com Abraão, os 2 anjos desceram para Sodoma. Ocultarei o que estou para fazer a Abraão? Não. Vou destruir Sodoma. O filho prometido vai vir para você, Abraão, daqui a 1 ano. Você receberá o filho prometido. E vou destruir Sodoma. O que vai acontecer com a noiva? Ela vai receber o filho prometido, Cristo. Nós vamos ser raptados desta terra para estar com Cristo. E o fogo atômico vai descer na grande tribulação para queimar Sodoma. Eu espero que esta reflexão te ajude. E se você não entrou ainda, entre enquanto é tempo, porque nós estamos vivendo nos momentos finais. Sai dela, povo meu, e não sedes cúmplice em suas obras. Nossos cultos, Rua Cândido Gambá, sem número, próximo à antiga caixa d'água. Ali está o nosso tabernáculo. Vem estar conosco. Nós estamos reunidos ali todos os domingos e quarta-feiras a partir das 19h30. Um forte abraço, que Deus te ajude, que Deus te fortaleça, que Deus te abençoe nesta manhã. Até a próxima programação, se assim o Criador nos permitir. Um forte abraço.